Olá, nesta aula de hoje falaremos sobre alguns tipos de gráficos e faremos a correção dos exercícios. Gráfico de colunas, tá? Ou gráfico de barras, ok? Existem programas, por exemplo, que a hora que você vai criar os gráficos, né? Ele já está definindo, eles estão definindo que colunas é da posição vertical e barras na posição horizontal, ok? Então, qual é a vantagem de a gente trabalhar com esse gráfico? Ele permite estabelecer facilmente comparações. Tem forte impacto visual. Você olhando aqui, por exemplo, você já sabe determinar que essa daqui é maior que esse, né? Então, está bem fácil de visualizar. Título do gráfico, números de nascimentos. Então, eu sei que se está falando de números de nascimentos, então aqui significa quantidades, tá? E a parte de baixo eu já enxergo aqui, ó, hospital A, hospital B, hospital C. Então aqui a gente chama de eixo horizontal e aqui a gente chama de eixo vertical, ok? Qual é a desvantagem? Só pode ser usado para transmitir informações simples. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, o número de mortes, né? Aqui junto com o número de nascimentos, então já poderia ficar difícil de eu visualizar isso, né? Ou se eu quisesse saber, por exemplo, a quantidade de batimentos cardíacos dos nascidos, né? Ficaria difícil de eu interpretar, ok? Teria que usar outro tipo de gráfico. Gráfico de colunas múltiplas, ou barras agrupadas, ou colunas agrupadas, ok? Cai naquele mesmo caso que eu falei para vocês aí, tá? Colunas que está em pé e barras que está deitado, tá? Já vamos acostumando, porque a maioria dos programas agora que eu vi já está vindo com essa definição. Então vamos lá. Qual é a sua vantagem? Permite comparar diferentes grupos de dados para os mesmos valores da variável. Tá, então seria a variável nesse caso? Seria a temperatura. Então aqui seriam graus. Então o grau varia, tá? Então mínimo, médio, né, e máximo. Então a temperatura está variando nesses valores aí, ó. Então isso daqui significa legenda, tá? Legenda do gráfico, título do gráfico, eixo vertical e eixo horizontal. Então, por exemplo, em Porto, então eu consigo analisar a temperatura mínima, 10 graus, temperatura média, 15 graus, temperatura máxima, 20 graus. E eu consigo comparar, por exemplo, a temperatura mínima de Porto com de Lisboa. Por exemplo, em Porto está 10 graus e Lisboa 15 graus, ok? Então fica fácil de eu comparar isso aí. Desvantagem, não pode ser utilizado para variáveis que apresentam muitas modalidades, que é naquele mesmo caso que eu falei para vocês ali, ok? Expliquei anteriormente. Gráfico de pictogramas. Então, qual é a vantagem desse gráfico? Ele é muito atrativo e grande impacto visual. Então, eu olhando aqui, por exemplo, eu já percebo que seriam homens e seriam mulheres, né? Banheiro, por exemplo, já é indicado, né? Homens e mulheres. Então, aqui está fácil a visualização. E aí aqui tem, por exemplo, cada homem, cada figurinha, né? Cada imagem que está aqui, figuras, ela representa 4 rapazes. Então, mas e esse metade que está cortado? Então fica difícil eu localizar, eu saber qual é a quantidade, né, de homens aqui nesse caso aqui, né? Eu sei que é 4 e o outro. Tá? Pode ser 6, né, no total aqui, né? Ou poderia ser 7, ou poderia ser 5. Tá? Então, nesse caso aí, ele dá pouca precisão, ok? Mas visualmente você consegue já olhar e identificar aí quem tem mais, quem tem menos, né? E fica bem fácil aí. O gráfico de linhas permite vários tipos de comparações, né? E permite estudar a variação de uma variável com o tempo. Então, o que isso significa variável com o tempo? Por exemplo, eu consigo analisar, por exemplo, só essa TV aqui, né? Eu consigo analisar o que está acontecendo com ela, seguindo a linha do gráfico, tá? Qual é a tendência dela, né? E aqui vem indicando que é milhões. Então, aqui essa escala que está aqui, ó, seriam 400 milhões, 600 milhões, né, de pessoas visualizando aí, tá? Da audiência aí.
ok? Embaixo os dias da semana. Então eu posso a vantagem dela então é que eu faço várias comparações, ó. Então não se misturam, né? Então eu consigo avaliar cada um, olhando eu consigo analisar cada uma delas. Não permite identificar facilmente a continuidade da variação. Então em relação à quantidade, né, fica meio difícil de eu dizer para você qual é a quantidade de pessoas que está assistindo devido a essa mudança. Para saber certinho a quantidade, eu deveria pegar um dado desse daqui e jogar naquele gráfico de colunas lá atrás. Ficaria bem mais fácil de eu analisar esses dados, ok? O gráfico de setores, que é conhecido como gráfico de pizza. Então aqui a gente olhando, a gente já sabe que isso aqui é autocarro, bastante. A pé tem mais do que carro, tá? Então visualmente é fácil. Então é útil quando a análise das proporções é mais importante do que o valor real. Tem forte impacto visual. Então eu não preciso saber se é 17% que está andando de carro, 33% que está a pé. O que importa para mim, no caso, por exemplo, é eu saber que quem vai para a escola, né, através do transporte, quem vai a pé vai mais do que carro, tá? E o autocarro vai 50%, vai mais do que todos aí. Tudo bem? Desvantagem: só pode ser usado quando a variável toma poucos valores. Um só gráfico não permite comparar dois grupos de dados, tá? Então, se eu tivesse outras comparações sem ser a porcentagem, né, dos carros aqui, ficaria difícil de eu separar isso daqui em faixas para poder analisar, ok? Continuando aí, gráfico de histogramas. O gráfico de histogramas vai ser visto, se eu não me engano, no 9º ano, tá? Vocês vão calcular esse gráfico. E a vantagem dele que para determinadas situações, é a única forma correta de apresentar os dados. O histograma dá a ideia de forma como se distribui os dados, ok? Então aqui você tem uma faixa etária, né? Faixa etária de 0 a 5 anos, aqui de 5 a 10 e assim por diante, ok? Qual é a desvantagem? É difícil a construção quanto à amplitude dos intervalos é diferente. Tá, por exemplo, aqui, com 1 ano, se fosse 50 pessoas, com 2 anos, tivesse ninguém, com 3 anos, tivesse 10, com 4 anos, tivesse 90. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu teria que calcular uma média desses dados primeiro, para saber de 0 a 5 anos qual é o valor que eu vou determinar aqui no gráfico, né? Na faixa etária, aqui na quantidade aqui, ok? Vamos lá. Então agora chegamos no exercício. Então o exercício diz o seguinte: no terceiro bimestre de 2019, os alunos do 8º ano da escola Vamos Aprender fizeram uma avaliação para o concurso da Bolsa Integral Gratuita. Os alunos que tiraram notas abaixo de 5 não fizeram parte da pesquisa. Qual tipo de gráfico é mais adequado para transmitir essa informação? Vamos lá, alternativa A, então, você tem esse gráfico aqui, ó. Será se ele tem todas as informações que eu preciso? Vamos dar uma olhada aí. No gráfico, aparecem todas as informações úteis para a sua interpretação, né? Tem título do gráfico? Tem. Então está lá em cima lá. Tem legenda? Tem também, está lá embaixo. Aparece todas as turmas? Aparece. Tem lá a turma A, B e C, né? Todas as notas? Tem todas as notas. A nota 5, nota 7,5, nota 10. Tudo que eu quero analisar. Tem quantidade ou porcentagem? Tem. Não tem aqui. Nesse caso, nosso aqui é porcentagem, ok? Então, esse é o melhor gráfico que eu tenho, né, que eu vou escolher esse. Esse seria o correto aí. Seria o mais fácil de visualização. Vamos analisar os outros agora. Qual é a dificuldade que tem de cada um. Nesse gráfico, vamos ver as informações. Tem título? Tem. Está lá o título. Tem legenda? Tem também. Tem as turmas? Também tem. E as notas? Já não tem. Cadê a nota 5, 7,5? Não tem, então está difícil. Tem porcentagem ou quantidade? Também não. Ok? Então esse aí não daria para usar de jeito nenhum. O próximo. Tem título? Tem. Tem legenda? Tem.
Tem turmas? Tem também. Todas as notas? Também tem, ó. Nota 5, nota 7,5, nota 10, tá vendo? Tem quantidade ou porcentagem das notas? Tem também, ó. Tem as porcentagens aqui. Por que eu não escolhi esse gráfico, então? Porque eu não consigo distinguir o valor correto aqui, ó. Então fica difícil de analisar aqui, ó. Tá? Então, para visualizar a quantidade em relação à turma e à nota, fica mais fácil eu analisar através do gráfico de colunas lá, tá ok? O próximo, tem título? Tem. Tem legenda? Tem. Tem turmas? Tem também. Tem as notas? Também tem. Tem quantidade? Também tem. Tá, então, só não usei ele, né? Não foi selecionado ele por causa do mesmo motivo do anterior. Tá? Dessas variações que eu não consigo distinguir aqui corretamente qual é os valores, ok? Vamos para o próximo exercício, então. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação verdadeira. Antes de responder isso aqui, ó, qual que está certo e qual que está errado, vamos analisar cada uma delas, ok? Então vamos lá. Questão A. Mais da metade dos alunos da turma C tiraram notas acima de 5. Se é acima de 5, então só tem que ser nota de 7,5 e 10, ok? Então, se eu olhando na turma C aqui, ó, 7,5 e 10. Então, 20 e 20 somam 40%. Então, é menos da metade do que 50%. E lá está dizendo que é mais da metade. Então, a alternativa está errada. Vamos para B agora. Mais da metade da turma A tiraram notas abaixo ou igual a 5. Então, 7,5 e 10 não pode entrar. Então, se eu somar a nota do 7,5 e 10 da turma A, eu vou observar que eu tenho 30% e 40%, que dá 70%. Então, as notas abaixo de 5 e abaixo de 5 vão ser 30%. Então, 30% é menos da metade. Então, a alternativa está errada. E a próxima? Então, a alternativa C, o número de notas 10 da turma A foi igual ao número de notas 10 da turma B. Então, turma A, nota 10, foi 40%. Turma B, nota 10, 30%. Então, ela também está errada, tá? São diferentes. Alternativa D, menos da metade dos alunos da turma C tiraram notas abaixo de 5. Então vamos lá, ela está certa. Por quê? Se eu estou tirando nota abaixo de 5, então a nota 5 não faz parte, nota 7,5 não e nota 10 não. Então se eu somar esses valores aqui, da nota 5, 7,5 e 10, eu vou encontrar 70%. Então 70% são as notas acima, né? E notas abaixo seriam 100 menos 70, que vai dar 30%. Então, ele é menos da metade. Então, essa resposta está correta. Ok? Tem dúvida? Entre em contato. Não tem dúvida? Faz assim, ó.